Alexander Shen tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Aos 28 anos, era o CEO mais jovem da história da TechVision Industries, a empresa de tecnologia que fundara aos 19 anos com um algoritmo revolucionário que transformará a inteligência artificial. Sua mansão em Pacific Heights, São Francisco, tinha 18 quartos, 7 banheiros, uma adega de vinhos climatizada, academia completa, cinema privativo e uma vista de tirar o fôlego da Bahia. Forbes estimava sua fortuna em 4 bilhões de dólares. Pessoas invejavam sua vida em fotos perfeitamente curadas no Instagram. O que não sabiam era que Alexander dormia apenas 4 horas por noite, medicava-se com ansiolíticos para aguentar reuniões com investidores, e não conseguia lembrar a última vez que sentirá algo além de vazio. O sucesso tinha vindo rápido demais, violento demais, consumindo tudo em seu caminho, amizades, relacionamentos, qualquer senso de normalidade. Ele era adorado por milhões que não o conheciam e solitário entre multidões de pessoas que só queriam algo dele. Antes de continuar, preciso saber, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Era uma terça-feira comum quando sua vida mudou. Alexander chegou em casa às 11 da noite após mais uma rodada exaustiva de negociações com investidores japoneses. A mansão estava silenciosa, sua equipe de funcionários já tinha ido embora, como ele preferia. Gostava de ter a casa para si nas noites, embora o silêncio às vezes fosse ensurdecedor. Seguiu para a cozinha gourmet que raramente usava, planejando pegar uma garrafa de água antes de colapsar na cama. Foi quando ouviu um som suave, quase imperceptível. Alguém chorando. Alexander congelou, todos os instintos de autopreservação disparando. Havia alguém em sua casa. Alguém que não deveria estar ali. Sua primeira reação foi pegar o celular e ligar para a segurança, mas algo o fez pausar. O choro era tão profundamente triste, tão humano, que não parecia ameaçador. Parecia desesperado. Seguiu o som até a adega de vinhos no subsolo, um espaço que visitava talvez 3 vezes por ano. A porta estava entreaberta, luz vazando pelas frestas. Alexander empurrou-a lentamente e o que viu o deixou completamente imóvel. Encolhida no canto, entre prateleiras de vinhos que valiam mais que carros de luxo, estava uma garota. Não podia ter mais que 18 ou 19 anos, vestida com roupas sujas e rasgadas, cabelos escuros emaranhados caindo sobre o rosto. Ela segurava algo contra o peito, uma mochila velha, desgastada nas alças. Quando percebeu sua presença, a garota levantou a cabeça bruscamente. Seus olhos eram enormes no rosto pálido, um castanho tão escuro que parecia quase preto. Havia terror naqueles olhos, mas também resignação. Como se já soubesse que este momento chegaria. Por favor, ela sussurrou, voz rouca de choro ou desuso. Por favor, não chame a polícia ainda. Só me dê 5 minutos para explicar. 5 minutos, e depois eu vou embora e nunca mais vou incomodar. Por favor. Alexander deveria ter chamado a segurança imediatamente. Deveria ter exigido saber quem ela era e como tinha entrado. Deveria ter seguido qualquer um dos protocolos de segurança que sua equipe tinha elaborado cuidadosamente para situações como essa. Em vez disso, encontrou-se dizendo, 5 minutos. Mas fique onde está. A garota assentiu freneticamente, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Respirou fundo, tentando se compor. Quando falou, as palavras saíram em torrente, como se tivesse ensaiado este momento 1000 vezes em sua cabeça. Meu nome é Luna. Luna Santos. Eu tenho 18 anos e vivo nas ruas há 7 meses. Antes disso, vivia com minha avó, mas ela morreu de câncer e o apartamento era alugado e eu não consegui pagar, então fui despejada. Tentei abrigos, mas são perigosos e lotados e eu tenho medo. Descobri que sua casa fica vazia durante o dia quando todos trabalham, e tem aquele portão dos fundos que fica solto, então eu entrava, tomava banho, comia algumas sobras que achava na geladeira, e saía antes de qualquer um voltar. Fiz isso por 3 semanas. Nunca roubei nada além de comida, juro. Nunca mexi em nada. Só precisava de um lugar seguro por algumas horas. Mas hoje você voltou cedo e eu não consegui sair e... Desculpa. Sinto muito. Vou embora agora. Ela se levantou, cambaleando um pouco, de fome, Alexander percebeu, ou exaustão, e começou a se arrastar em direção à porta. Ele deveria deixá-la ir, deveria estar furioso.
Sua privacidade tinha sido violada, sua segurança comprometida. Mas ao invés disso, tudo que conseguia pensar era: 3 semanas. Ela tinha estado ali, invisível, desesperada o suficiente para arriscar prisão apenas por um banho quente e restos de comida. Espere, ele ouviu sua própria voz dizer. Luna parou, olhando para ele com aqueles olhos enormes e assustados. Quando foi a última vez que você comeu? Uma refeição de verdade, não sobras. A pergunta pareceu desarmá-la completamente. Ela piscou, confusa, como se não conseguisse entender por que ele estava perguntando isso em vez de ameaçá-la. Eu não sei. Alguns dias, acho. Tem uma igreja que distribui comida às quintas, mas hoje é terça. Alexander tomou uma decisão que não entendia completamente. Vem. Vou fazer comida. Luna seguiu Alexander até a cozinha como um animal assustado, mantendo distância, pronta para fugir ao menor sinal de perigo. Ele podia sentir sua tensão, o jeito que ela avaliava cada movimento dele, cada expressão. Quantas vezes ela tinha sido traída por promessas vazias? Quantas vezes a bondade tinha se revelado uma armadilha? Alexander não cozinhava frequentemente, tinha chefes pessoais para eventos e geralmente pedia delivery, mas sabia o básico. Preparou ovos mexidos, torradas, bacon. Comida simples, substancial. Enquanto cozinhava, observava Luna pelo canto do olho. Ela tinha se sentado hesitante numa das banquetas do balcão, ainda segurando aquela mochila como se fosse a única coisa no mundo que realmente possuía. Como você descobriu o portão dos fundos? Ele perguntou, tentando manter o tom casual, não ameaçador. Luna mordeu o lábio inferior. Eu costumava andar pelo bairro, observando as casas, procurando lugares que parecessem seguros. Vi que o portão balança um pouco, que a trava não pegava direito. E percebi os padrões, que você sai cedo e volta tarde, que os funcionários vão embora tarde. Parecia possível. Inteligente, Alexander comentou, e era verdade. Havia uma lógica fria e calculada em sua sobrevivência que ele reconhecia, que ressoava com algo nele. E arriscado. Viver nas ruas é arriscado, Luna respondeu baixinho. Pelo menos aqui, por algumas horas, eu podia fingir ser normal. Tomar banho em água quente, dormir sem medo de ser atacada ou roubada. Valeu o risco. Alexander colocou o prato de comida na frente dela. Luna olhou para ele e depois para a comida, como se não pudesse acreditar que era real. Então, como se uma barragem tivesse rompido, começou a comer. Não delicadamente ou com maneiras, com a fome desesperada de alguém que não sabia de onde viria a próxima refeição. Alexander sentiu algo apertar em seu peito, algo que não sentia há muito tempo. Compaixão, talvez. Ou reconhecimento de que todo seu dinheiro, todo seu sucesso, existia num universo paralelo ao dela, onde pessoas tinham que invadir casas apenas para sobreviver. Fez mais comida e ela comeu tudo também. Quando finalmente parou, havia lágrimas em seus olhos novamente. Obrigada. Eu não. Ninguém foi gentil comigo em muito tempo. Não sem querer algo em troca. A frase pairou entre eles, pesada de implicações. Alexander sentiu raiva, não dela, mas do mundo que a tinha colocado numa posição onde gentileza era tão rara que a fazia chorar. Você disse que sua avó morreu. Não tem mais ninguém. Pais, outros parentes. Luna balançou a cabeça. Minha mãe me teve aos 15. Morreu de overdose quando eu tinha 6. Nunca conheci meu pai. Minha avó me criou, mas ela trabalhava como faxineira, ganhava pouco. Quando ficou doente, perdemos tudo com tratamentos. E depois que ela morreu, eu estava sozinha. Nenhum parente que se importasse, nenhum amigo que pudesse me ajudar. Os abrigos são horríveis, e eu não consegui mantê-los em empregos porque não tinha endereço fixo, não tinha como me manter limpa. É uma espiral. Uma vez que você cai, é quase impossível subir. Alexander reconhecia aquela espiral, embora de um ângulo completamente diferente. No mundo dele, uma vez que você chegava ao topo, a pressão para permanecer lá era esmagadora. Diferentes prisões, pensou. Ela presa pela falta de opções, eu preso pelo excesso delas. O que você quer da vida? Ele perguntou subitamente. Se pudesse ter qualquer coisa, fazer qualquer coisa, o que seria? Luna pareceu surpresa pela pergunta. Ficou em silêncio por um longo momento, considerando. Segurança.
Ela disse finalmente. Só isso. Um lugar para dormir sem medo. Comida regular. Talvez estudar, conseguir um emprego de verdade. Nada extravagante. Só normalidade. Uma vida onde eu não tenha que lutar apenas para existir. A simplicidade do desejo dela foi como um soco no estômago. Alexander tinha mansões, carros, jatos particulares, e nada disso o fazia feliz. Luna queria apenas o básico que ele considerava garantido: segurança, comida, a chance de estudar, e isso parecia inalcançável para ela. E você? Luna perguntou, virando a pergunta. Você tem tudo. O que você quer? Ninguém perguntava isso a Alexander. As pessoas assumiam que ele tinha tudo, que não havia nada mais a desejar. E talvez fosse exatamente por isso que ele se viu respondendo honestamente, dizendo palavras que nunca tinha verbalizado antes. Sentir que tudo isso significa algo. Sentir que eu não sou apenas um algoritmo otimizado, produzindo lucro e valor acionário. Sentir. Real. Luna o estudou com aqueles olhos escuros e intensos, e Alexander teve a sensação estranha de estar sendo visto pela primeira vez em anos. Realmente visto, não a persona cuidadosamente construída do jovem gênio bilionário, mas a pessoa por baixo de tudo isso. Você sabe qual é a diferença entre nós? Ela disse suavemente. Eu sei exatamente o que me faria feliz e não tenho meios de conseguir. Você tem todos os meios do mundo e não sabe o que te faria feliz. Não sei qual é pior. As palavras atingiram Alexander como um raio. Tão simples, tão devastadoramente verdadeiras. Ele tinha passado anos construindo um império, perseguindo um sucesso atrás do outro, e para quê? Para provar algo. Para quem? Tinha se tornado prisioneiro de sua própria ambição, esquecendo de perguntar o que realmente queria da vida. O silêncio se estendeu entre eles, prenhe de possibilidades. Alexander sabia que deveria mandá-la embora agora, dar-lhe algum dinheiro talvez, resolver seu problema de consciência e voltar à sua vida ordenada. Mas algo o impediu. Algo sobre Luna, sua honestidade brutal, sua sobrevivência contra todas as probabilidades, o jeito que ela olhava para ele sem a reverência ou cobiça que via em todos os outros, o intrigava. Fica, ele disse de repente. Luna piscou. O quê? Fica. Pelo menos por esta noite. Há quartos de sobra. Você pode tomar um banho de verdade, dormir numa cama de verdade. Amanhã, podemos descobrir algo mais permanente. Por quê? Ela perguntou, suspeita tingindo sua voz. Ninguém faz isso sem querer algo. Talvez porque você está certa. Talvez porque eu tenho 18 quartos vazios e você não tem nenhum. Talvez porque, pela primeira vez em anos, alguém falou comigo como se eu fosse humano em vez de uma conta bancária. Luna aceitou ficar, embora a desconfiança ainda fosse evidente em cada movimento cauteloso. Alexander a levou a um dos quartos de hóspedes no segundo andar, espaçoso, com banheiro privativo e vista para o jardim iluminado. Ela parou no limiar, olhando ao redor como se tivesse entrado em outro planeta. Isso é maior que o apartamento inteiro onde eu morava com minha avó, ela murmurou. Alexander, que considerava aquele um dos quartos menores da casa, sentiu novamente aquele aperto no peito. O banheiro tem de tudo o que você precisa. Toalhas, shampoo, condicionador. Há roupas limpas no armário, coisas que minha irmã deixou na última vez que visitou. Vocês devem ter tamanhos parecidos. Fique à vontade. Luna se virou para ele, e havia lágrimas em seus olhos outra vez. Por que você está fazendo isso? De verdade? Alexander não tinha uma resposta que fizesse sentido. Não sei. Mas você precisa de ajuda e eu posso ajudar. Às vezes é simples assim. Ele a deixou sozinha e voltou para seu próprio quarto, mas não conseguiu dormir. Continuava pensando nela lá embaixo, literalmente faminta e sem teto, enquanto ele tinha mais espaço e recursos do que jamais poderia usar. Pensava no que ela tinha dito, que ele tinha todos os meios e nenhum propósito, enquanto ela tinha todo o propósito e nenhum meio. Havia uma simetria dolorosa nisso. Às 3 da manhã, desistiu de dormir e desceu para seu escritório pessoal. Trabalhar sempre tinha sido seu refúgio, a única coisa que silenciava os pensamentos. Mas aquela noite, nem mesmo código e planilhas conseguiam prender sua atenção. Continuava voltando à imagem de Luna encolhida em sua adega de vinhos, aos 3 semanas que ela tinha estado ali, invisível, um fantasma em sua própria casa. Quanto mais ele não via.
Quantas pessoas passavam invisíveis por ele todos os dias, lutando batalhas que ele não podia começar a imaginar. Ele que se orgulhava de resolver problemas complexos, de ver padrões que outros não viam, tinha falhado completamente em ver o problema bem debaixo de seu nariz. Ou talvez não tivesse falhado em ver, talvez simplesmente não tivesse olhado. Quando o sol começou a nascer, Alexander tomou uma decisão. Fez algumas ligações, chamou em favores, usou sua influência da forma que raramente fazia para assuntos pessoais. Às 8 da manhã, tinha um plano. Não sabia se era o plano certo, se estava sendo ingênuo ou imprudente, mas era algo. Era ação em vez de apatia. Luna apareceu na cozinha por volta das 9, transformada. O banho e as roupas limpas revelavam uma garota bonita, com traços delicados e aqueles olhos extraordinários. Mas mais que isso, ela parecia descansada, menos aterrorizada. Ainda cautelosa, mas não mais no limite do pânico. Bom dia, Alexander disse, servindo café. Dormiu bem. Melhor do que em meses, Luna admitiu. Mas eu deveria ir. Já abusei muito da sua bondade. Senta. Quero propor algo. Luna sentou, tensão voltando aos ombros. Alexander escolheu as palavras cuidadosamente. Você precisa de estabilidade, um lugar para morar, tempo para se reorganizar, oportunidade de estudar ou trabalhar. Eu preciso de perspectiva. De propósito. Então aqui está minha proposta, você fica aqui, na mansão. Não como invasora, mas como hóspede oficial. Eu não entendo. Por quê? Porque você disse algo ontem que não consigo parar de pensar. Que você sabe o que te faria feliz mas não tem meios, e eu tenho meios mas não sei o que me faria feliz. Então vamos fazer um experimento. Você fica aqui, usa os recursos que precisa para se estabilizar. Em troca, você apenas existe. Sem máscaras, sem pretensão. Você me mostra como é ser real, como é querer coisas simples com intensidade. E talvez, no processo, ambos descobrimos algo. Luna o encarou como se ele tivesse enlouquecido. Isso é absurdo. Você não me conhece. Eu poderia ser perigosa, poderia roubar, poderia. Você passou 3 semanas tendo acesso completo à minha casa e nunca roubou nada além de comida. Acho que posso confiar que não vai me esfaquear durante o sono. Ele fez uma pausa. Olha, eu sei que sou estranho. Mas minha vida inteira é transações, trocas calculadas, pessoas querendo coisas de mim. Você é a primeira pessoa em anos que falou comigo sem agenda. Isso vale algo. E talvez você esteja certa, talvez eu precise aprender o que significa realmente querer algo, realmente valorizar algo. E se eu aceitar e isso for horrível? E se não funcionar? Então tentamos algo diferente. Mas pelo menos tentamos. Pelo menos não ficamos presos, você na rua, eu nesta mansão vazia cheia de coisas sem sentido. Luna ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Alexander podia ver o conflito em seu rosto, o desespero lutando contra a desconfiança, a esperança contra o medo de decepção. Finalmente, ela falou, tem que ter regras. Limites claros. Eu não vou ser sua caridade, seu projeto de estimação. E não vou. Se você espera algo físico ou romântico, esqueça. Sem expectativas além de honestidade. Você faz o que precisa fazer para se reconstruir. Eu aprendo o que posso sobreviver de verdade em vez de apenas existir. Simples assim. Nada é simples assim, Luna disse, mas havia uma nota de esperança em sua voz agora. Mas, ok. Vamos tentar. Temporariamente. Se ficar estranho, eu vou embora. Alexander estendeu a mão. Acordo. Luna apertou sua mão, e naquele momento de contato, Alexander sentiu algo mudar. Não sabia o que tinha colocado em movimento, mas sentia que era importante, que era real de uma forma que nada em sua vida tinha sido há muito tempo. Ele não fazia ideia de que aquela decisão impulsiva mudaria tudo, não apenas para ele e para Luna, mas para centenas de pessoas cujas vidas seriam tocadas pelo que estava prestes a acontecer. As primeiras semanas foram estranhamente tensas e maravilhosamente simples ao mesmo tempo. Alexander estabeleceu Luna num dos quartos permanentemente, deu-lhe acesso a cartões de crédito com limites generosos, e essencialmente deixou-a livre para fazer o que quisesse. Sua equipe de funcionários recebeu instruções de que havia uma nova hóspede e deveriam tratá-la com respeito, sem perguntas.
Luna se movimentava pela mansão como um fantasma nos primeiros dias, ainda não acreditando completamente que era permitido estar ali. Alexander a observava discretamente, o jeito que ela tocava os livros em sua biblioteca com reverência, como se fossem tesouros raros, como ela se sentava no jardim por horas apenas observando os pássaros, o espanto genuíno quando provava comidas que Alexander considerava corriqueiras. Você nunca comeu salmão antes? Ele perguntou numa noite, observando sua reação ao jantar preparado pelo chefe. Luna balançou a cabeça. Peixe era caro. Comíamos frango, às vezes carne moída quando estava em promoção. Isso aqui? Isso é inacreditável. Cada reação dela era um lembrete de como Alexander tinha se tornado dessensibilizado. Ele comia em restaurantes estrelados Michelin e mal saboreava a comida, absorto em e-mails e negociações. Luna tratava cada refeição como uma experiência, presente de uma forma que ele tinha esquecido como ser. Mas o verdadeiro ponto de virada veio 2 semanas depois, numa noite que começou com frustração e terminou com revelação. Alexander tinha passado o dia em reuniões infernais sobre uma fusão problemática, cada executivo mais interessado em política corporativa que em fazer o que era certo. Voltou para casa exausto e irritado, encontrando Luna na biblioteca, cercada por livros. Dia ruim? Ela perguntou, olhando para cima. Todos os meus dias são ruins, ele respondeu com mais amargura do que pretendia. É só diferentes gradações de inferno corporativo. Então por que você faz isso? A pergunta, tão direta e óbvia, o pegou desprevenido. O quê? Se te deixa miserável, por que continua? Você tem dinheiro suficiente para 1000 vidas. Poderia se aposentar amanhã, fazer o que quisesse. Então por que continua fazendo algo que te destrói? Alexander se sentou pesadamente numa poltrona. Por quê? É o que eu construí. É quem eu sou. Eu sou a Tech Vision. Se eu parar, o que sobra? Você, Luna disse simplesmente. A pessoa sob o título, sob as expectativas. Mas você está tão enterrado que nem sabe mais quem é, sabe? Suas palavras ecoaram no silêncio da biblioteca. Alexander queria argumentar, defender-se, mas não conseguia. Porque ela estava certa. Ele tinha se tornado sinônimo de sua empresa, definido totalmente por seu sucesso. A ideia de existir sem isso era aterrorizante porque sugeria que talvez não houvesse nada lá. Quando eu vivia nas ruas, Luna continuou suavemente, não tinha nada. Literalmente nada. E era horrível, assustador, desumano. Mas sabe o que eu não perdi? Eu sabia quem era Luna, a garota que amava ler, que queria ser professora, que acreditava que pessoas podiam ser boas apesar de tudo. A pobreza tirou minha segurança, mas não minha identidade. Você tem toda a segurança do mundo, mas perdeu a si mesmo no caminho. Alexander sentiu algo quebrar dentro dele, não dolorosamente, mas libertadoramente. Como uma casca rachando para revelar algo vivo por baixo. Você tem razão. Eu não sei mais quem sou sem o trabalho, sem as conquistas. É aterrorizante. Então vamos descobrir, Luna propôs. Não quem Alexander Shen, CEO bilionário, é. Mas quem Alex, o humano, poderia ser. Foi o começo de algo extraordinário. Nos meses seguintes, Luna e Alexander criaram algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Uma amizade genuína construída sobre honestidade brutal e crescimento mútuo. Luna começou a estudar para o GED, usando recursos online e tutores que Alexander providenciou. Descobriu que tinha talento para matemática e ciências, sua mente afiada pela sobrevivência agora canalizada para aprendizado. Alexander, por sua vez, começou a se desconectar gradualmente da identidade de CEO. Delegou mais, recuou de algumas responsabilidades, começou a perguntar não apenas isso é lucrativo, mas isso é significativo. Luna o desafiava constantemente, questionando decisões, forçando-o a articular seus valores em vez de apenas reagir a métricas de mercado. Você está considerando essa fusão porque aumenta o valor acionário ou porque genuinamente criará algo valioso para o mundo? Ela perguntou sobre uma aquisição potencial. Era uma distinção que Alexander nunca tinha considerado significativa. Mas sob o olhar incisivo de Luna, percebeu que havia uma diferença enorme. E quando examinou honestamente a fusão, admitiu que era puramente financeira, não criaria empregos, não melhoraria produtos, apenas consolidaria poder e lucro. Ele cancelou a fusão. O conselho ficou furioso.
Os acionistas questionaram sua liderança. Mas pela primeira vez em sua carreira, Alexander tomou uma decisão baseada em princípio em vez de lucro, e dormiu melhor naquela noite do que tinha dormido em anos. Você está me fazendo perder dinheiro, ele brincou com Luna no dia seguinte. Não. Estou fazendo você ganhar integridade. O dinheiro você já tem demais. 6 meses após Luna se mudar para a mansão, Alexander mal reconhecia sua vida. A casa não era mais um mausoléu silencioso que ele visitava apenas para dormir. Era viva com conversas, risadas, debates acalorados sobre tudo desde política até o melhor sabor de sorvete. Luna tinha se tornado não apenas sua amiga, mas sua consciência, seu espelho, a pessoa que o mantinha ancorado à realidade. Ela também tinha florescido. Passou no GED com pontuações excepcionais e estava agora se preparando para exames de admissão universitária, mirando programas de educação onde poderia eventualmente se tornar a professora que sempre sonhara ser. Tinha ganhado peso saudável, seus cabelos brilhavam, e havia confiança nela que não existia antes. Mas mais importante, havia alegria genuína. Foi numa tarde de domingo, enquanto faziam algo tão normal quanto assistir a um filme juntos, algo que Alexander não fazia há anos, que Luna fez a pergunta que mudaria tudo novamente. Alex, por que você não usa sua riqueza para fazer algo realmente transformador? Ele pausou o filme. O que você quer dizer? Eu dou milhões para a caridade todo ano. Sim, escrevendo cheques. O que é bom, mas é passivo. Você é uma das pessoas mais inteligentes e inovadoras que conheço. Você criou tecnologia que mudou indústrias inteiras. Imagine se aplicasse essa mesma inteligência, essa mesma drive, não para ganhar mais dinheiro, mas para resolver problemas reais. Problemas como o que eu enfrentei, pessoas caindo pelas frestas, sistemas falhando quem mais precisa deles. Alexander ficou em silêncio, processando. Continue. Luna se animou, a paixão iluminando seu rosto. Pensa nisso. Você sabe quantas pessoas vivem nas ruas em São Francisco? Mais de 8.000. E não porque são preguiçosas ou viciadas, embora alguns sejam, e eles também merecem ajuda. Mas muitos são como eu era, pessoas que perderam tudo por azar ou circunstância, que não conseguem subir porque o sistema é construído contra elas. Você precisa de endereço para trabalhar, mas precisa de trabalho para ter endereço. Precisa estar limpa e vestida adequadamente, mas não tem onde tomar banho ou lavar roupas. É uma armadilha. E você acha que eu poderia ajudar como? Não apenas você, sua mente, seus recursos, sua habilidade de pensar sistematicamente. Você construiu um império resolvendo problemas complexos. A falta de moradia é um problema complexo. E se você aplicasse a mesma genialidade? A ideia começou a formar em sua mente, se expandindo como código elegante revelando sua estrutura. Ousem fast, ele murmurou. Estudos mostram que dar moradia estável às pessoas sem teto antes de exigir que resolvam outros problemas é mais efetivo que modelos tradicionais. Mas implementação é difícil, cara, e politicamente complicada. Você tem dinheiro. Você tem influência. Você poderia tornar possível. Alexander se levantou, começando a andar, energia percorrendo suas veias da forma que não sentia meses, não energia ansiosa de ideais e negociações, mas energia focada, propositada. Precisaríamos de propriedades múltiplas. Lugares onde pessoas pudessem não apenas dormir, mas realmente viver. Com recursos, banheiros, cozinhas, acesso a serviços sociais, ajuda para encontrar trabalho. Um modelo escalável. Exatamente. Luna estava de pé também agora, entusiasmo contagiante. E você poderia usar sua plataforma, sua influência, para mudar a conversa. Mostrar que pessoas sem teto são apenas pessoas sem sorte, não deficientes morais. Custaria dezenas de milhões. Talvez centenas. Você tem bilhões. E o que você está fazendo com eles agora? Acumulando mais, num ciclo infinito que não te faz feliz. Isso poderia mudar milhares de vidas, Alex. Inclusive a sua. Aquelas últimas palavras ressoaram nele. Inclusive a sua. Porque ela estava certa. Todos os bilhões, todas as conquistas, não tinham mudado sua vida de forma significativa. Não o tinham feito feliz, não o tinham feito sentir-se completo. Mas salvar Luna, vê-la transformar-se de uma garota aterrorizada e faminta em alguém radiante e esperançoso, isso tinha significado algo.
Isso tinha tocado algo nele que estava dormente há anos. Vamos fazer, ele disse, e pela primeira vez em sua vida, sentiu-se completamente certo sobre uma decisão. Vamos criar algo real. Nas semanas seguintes, Alexander mergulhou no projeto com intensidade que rivalizava seus primeiros dias construindo a TechVision. Mas desta vez era diferente. Não era sobre provar algo ou acumular riqueza. Era sobre propósito genuíno. Ele reuniu uma equipe, arquitetos, assistentes sociais, ex-pessoas em situação de rua, especialistas em habitação. Luna estava no centro de tudo, oferecendo perspectivas que ninguém mais poderia. Os dormitórios compartilhados não funcionam, ela explicou numa reunião de planejamento. As pessoas precisam de privacidade, de dignidade. Microunidades individuais seriam melhores, pequenas, mas suas. Um lugar para trancar a porta, ter seus pertences, existir sem constante vigilância. A equipe de arquitetos inicialmente protestou sobre custos, mas Alexander os interrompeu. Luna viveu isso. Ela sabe. Encontrem uma forma de fazer funcionar dentro do orçamento. E eles encontraram. Alexander comprou um antigo hotel no Tenderloin, um dos bairros mais problemáticos de São Francisco, e o transformou. 120 microunidades, cada uma com banheiro privativo, cama, área pequena para cozinhar. No térreo, serviços de suporte, assistentes sociais, conselheiros de emprego, enfermeiros, terapeutas. E crucialmente, sem barreiras para entrada, sem exigências de sobriedade, sem histórico de crédito necessário, sem julgamento. Apenas humanidade. O projeto foi chamado de Casa Fênix, sobre renascimento das cinzas. E Luna foi nomeada diretora de experiência residente, sua vivência nas ruas tornando-a inestimável para criar políticas que realmente serviam as pessoas em vez de apenas soar bem no papel. A noite de inauguração, 3 meses após a concepção inicial, Alexander estava no lobby renovado cercado por câmeras, repórteres, políticos querendo reivindicar crédito. Mas seus olhos continuavam voltando para Luna, que estava conversando com os primeiros residentes, pessoas que horas antes dormiam em tendas ou portas de lojas, agora segurando chaves de seus próprios quartos, lágrimas de descrença e alívio correndo livremente. Uma mulher mais velha agarrou as mãos de Luna. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Luna abraçou a mulher, chorando também. Alexander sentiu seu próprio peito apertar. Este momento de transformação genuína, de esperança ressuscitada, valia mais que todos os bilhões em sua conta bancária. Depois que as câmeras foram embora e os residentes estavam instalados, Alexander e Luna se sentaram nas escadas da entrada, exaustos mas eufóricos. Fizemos isso, Luna disse, incredulidade em sua voz. Realmente fizemos. Você fez isso, Alexander corrigiu. Eu só forneci os recursos. A visão, a paixão, a compreensão de que realmente importava, isso foi tudo você. Não. Foi nós. Juntos. Ela olhou para ele, sorrindo. Sabe o que é engraçado? 7 meses atrás, eu estava escondida na sua adega de vinhos, aterrorizada e faminta. Achei que minha vida tinha acabado. E agora estou aqui, ajudando a dar a 120 pessoas o que eu mais precisava. É surreal. E eu estava sentado sozinho naquela mansão enorme, miserável apesar de todo o meu sucesso, sem ideia de como preencher o vazio. Então você apareceu e mostrou-me que o propósito não vem de acumular, mas de dar. De conectar. De importar-se. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, observando a cidade iluminar-se na escuridão crescente. 2 pessoas de mundos impossivelmente diferentes que se encontraram por acaso e mudaram o curso de ambas as vidas. E agora, mudando centenas de outras também. Casa Fênix foi apenas o começo. A cobertura de mídia foi massiva. A história do jovem bilionário e da garota sem-teto criando moradia inovadora capturou imaginações. Mas mais importante que a atenção foram os resultados. Após 6 meses, 80% dos residentes originais permaneciam alojados, muitos encontrando emprego ou matriculando-se em programas de treinamento. As taxas eram drasticamente melhores que abrigos tradicionais. Alexander usou o sucesso como alavanca, convencendo outros bilionários de tecnologia a investir em iniciativas similares. Logo havia 3 casas Fênix, depois 7, espalhando-se por toda a Bay Area. Cada uma administrada com o mesmo princípio: dignidade primeiro, serviços de suporte integrados, sem julgamento. Mas o sucesso trouxe desafios inesperados.
A mídia estava obcecada com Luna, querendo transformá-la em símbolo, em história inspiradora a ser empacotada e vendida. Ela a odiava. Não sou especial, ela dizia a Alexander após outra entrevista exaustiva. Sou apenas uma pessoa que teve sorte de encontrar ajuda. Há milhares como eu que não tiveram essa sorte, e reduzir tudo à minha história individual diminui a questão sistêmica. Ela estava certa, e Alexander começou a protegê-la mais das demandas de mídia, deixando que ela focasse no trabalho real em vez de ser um mascote. Mas isso significava que ele enfrentava mais holofotes, e com atenção veio o escrutínio. Não de Casa Fênix, os resultados falavam por si. Mas de sua empresa, TechVision. Repórteres investigativos começaram a questionar as práticas trabalhistas, os impostos evitados através de brechas legais, as pequenas startups esmagadas por táticas empresariais agressivas. Todas coisas que Alexander sabia sobre, tinha provado, considerado apenas negócios antes. Mas agora, vistas através da lente de seus novos valores, pareciam hipócritas. Como podia clamar ajudar pessoas marginalizadas enquanto sua empresa contribuía para a desigualdade que criava marginalização? A crise chegou quando um artigo de The New York Times detalhava como TechVision tinha sistematicamente classificado trabalhadores de suporte como contractores em vez de funcionários, negando-lhes benefícios e segurança de emprego. A mesma insegurança que levará Luna às ruas quando perdeu o trabalho de sua avó. Alexander leu o artigo 3 vezes, náusea crescendo. Luna o encontrou na biblioteca, cercado por printouts de relatórios financeiros e políticas de RH. Eu sou um hipócrita, ele disse sem preâmbulo. Estou construindo casas para pessoas sem teto com uma mão e criando as condições que levam à falta de moradia com a outra. Como não vi isso? Luna sentou-se ao lado dele, estudando os documentos. Você viu. Mas era conveniente não ver. É fácil ser generoso com caridade quando você não questiona como o dinheiro foi feito em primeiro lugar. Suas palavras doeram porque eram verdadeiras. Então o que eu faço? Não posso desfazer anos de políticas, de decisões. Não. Mas pode mudá-las daqui para frente. E pode fazer restituição onde possível. Ela pegou um dos relatórios. Comece reclassificando os contractores. Dê-lhes os benefícios que merecem, retroativamente compensados. Sim, custará milhões. Mas você tem milhões. E mais importante, é o certo a fazer. O conselho vai me crucificar. Os acionistas podem me processar. Posso ser forçado a sair. E se for, você seria a mesma pessoa que era 8 meses atrás, definido inteiramente pela empresa, aterrorizado de perder o título? Ou você aprendeu que vale mais que seu cargo? Alexander olhou para Luna, esta garota extraordinária que tinha entrado em sua vida através de desespero e transformado tudo. Ela tinha razão. 6 meses atrás, a ideia de perder a TechVision o teria destruído. Mas agora tinha propósito além da empresa. Tinha Casa Fênix, tinha o trabalho com Luna, tinha valores que finalmente importavam mais que valor acionário. Você está certa, ele disse. Vou fazer o que é certo, independentemente do custo. E fez. Anunciou uma revisão completa das políticas trabalhistas da TechVision, reclassificação de milhares de contractores, fundos multimilionários para compensação retroativa. O mercado de ações reagiu violentamente, as ações da TechVision caíram 15% num dia. O conselho convocou reunião de emergência, alguns membros exigindo sua renúncia. Mas algo inesperado aconteceu. Os trabalhadores, aqueles cujas vidas foram melhoradas pelas novas políticas, se manifestaram publicamente. Organizaram demonstrações de apoio, compartilharam histórias de como a mudança transformará suas situações. A opinião pública oscilou fortemente a favor de Alexander. Outras empresas de tecnologia, envergonhadas, começaram a implementar políticas similares. E Luna estava ao seu lado durante tudo isso, sua presença constante e perspectiva clara mantendo-o ancorado quando a pressão ameaçava esmagá-lo. Você percebe o que está acontecendo? Ela disse uma noite, após outra reunião brutal do conselho. Você está provando que é possível ser bem-sucedido nos negócios sem sacrificar a humanidade. Está mostrando que lucro e princípio não precisam ser opostos. Ou estou destruindo a empresa que construí e provando que idealismo não tem lugar nos negócios. Mesmo se a empresa falir, o que não vai, você terá mudado a conversa. Terá forçado pessoas a confrontar o custo humano de suas decisões corporativas.
Isso é revolucionário, Alex. Ela estava certa novamente. Após a turbulência inicial, TechVision não apenas sobreviveu mas prosperou de formas novas. A retenção de funcionários disparou. Criatividade e produtividade aumentaram quando pessoas se sentiram valorizadas. Investidores socialmente conscientes inundaram com capital. A empresa se tornou modelo de negócios responsáveis. E Alexander descobriu algo surpreendente: liderar com valores em vez de apenas métricas era mais satisfatório que qualquer trimestre recorde anterior. Ele estava construindo algo que importava, de todas as formas possíveis. Um ano após Luna se mudar para a mansão, Alexander organizou um jantar especial, não a gala extravagante que poderia ter sido, mas algo íntimo. Apenas Luna, Dona Teresa, que tinha se tornado figura materna para Luna, e alguns dos primeiros residentes de Casa Fênix que tinham transformado completamente suas vidas. Marcos, ex-veterano de guerra que passou 3 anos nas ruas após PTSD destruir seu casamento e carreira, agora trabalhava como conselheiro de pares em Casa Fênix. Sarah, ex-executiva que perdeu tudo após crise de saúde mental, tinha retomado sua carreira em tecnologia. James, adolescente que fugiu de casa abusiva, estava agora na faculdade com bolsa integral. Enquanto comiam e conversavam, Alexander observava as interações. Havia alegria genuína ali, conexão real. Estas pessoas tinham estado no abismo e subido, apoiadas por um sistema que acreditava em sua humanidade em vez de julgá-las por suas circunstâncias. Quero propor um brinde, Marcos disse, levantando seu copo. Para Luna, por ver possibilidades onde outros viam problemas. Para Alex, por ter coragem de ouvir e recursos para agir. E para todos nós, por provar que desistir nunca é o fim da história. Ouçam, ouçam, os outros coros. Copos se ergueram, olhos brilhavam com lágrimas de gratidão. Mas foi Sarah quem acrescentou o comentário que cortou ao cerne de tudo. Vocês sabem o que é realmente revolucionário sobre Casa Fênix? Não são os prédios ou os serviços. É a mensagem subjacente, que pessoas têm valor inerente, não valor condicional baseado em produtividade ou conformidade. Que todos merecem dignidade, período. Isso desafia tudo que nossa sociedade prega sobre merecer ajuda. Luna assentiu vigorosamente. Exatamente. O modelo tradicional sempre foi prove que merece ajuda comportando-se corretamente. Mas ninguém pode comportar-se corretamente quando está traumatizado, faminto, inseguro. É impossível. Casa Fênix inverte isso, dá segurança primeiro, depois apoia pessoas enquanto elas curam. Trata-as como humanos que enfrentam problemas, não como problemas disfarçados de humanos. A conversa continuou por horas, derivando de política para filosofia para piadas ruins. E Alexander percebeu que esta mesa de pessoas de origens radicalmente diferentes, unidas por experiência compartilhada e valores comuns, era mais valioso que qualquer sala de reunião executiva onde ele passou anos. Após os convidados saírem, Luna e Alexander ficaram na varanda, como tinham no primeiro dia, observando a cidade iluminar-se. Você se arrepende? Luna perguntou subitamente. De me deixar ficar, de começar tudo isso? Sua vida era mais simples antes. Alexander considerou a pergunta seriamente. Minha vida era vazia antes. Sim, agora é complicada. Há desafios constantes, críticas, pressões que não existiam quando eu só focava em lucros. Mas eu sinto algo agora. Propósito, significado, conexão. Pela primeira vez desde que lancei TechVision, acordo animado com o dia à frente em vez de apenas tolerando. Eu também, Luna admitiu. Às vezes ainda não acredito que isso é minha vida. Que tenho segurança, educação, trabalho significativo. Que ajudo pessoas a evitarem o inferno que atravessei. E mais que tudo, que tenho você. Esta amizade estranha e maravilhosa que não deveria funcionar mas funciona perfeitamente. Por que não deveria funcionar? Bilionário de tecnologia e garota sem teto? Vamos lá, Alex. Somos de planetas diferentes. Éramos. Mas talvez o ponto seja que os planetas orbitam o mesmo Sol. Humanidade, esperança, desejo de importar, isso transcende circunstância. Você me ensinou isso. Luna ficou quieta por um momento, depois disse, eu te amo. Não romanticamente, quero deixar isso claro. Mas como irmão, como melhor amigo, como a pessoa que me salvou e deixou eu salvar você de volta.
Te amo por ver valor em mim quando eu estava no meu ponto mais baixo. Por ouvir quando eu desafiei você. Por mudar quando teria sido mais fácil permanecer o mesmo. Alexander sentiu lágrimas picar em seus olhos, algo que raramente acontecia. Eu também te amo. Você deu minha vida significado quando eu estava perdido em sucesso vazio. Mostrou-me que riqueza sem propósito é pobreza. E mais importante, você me viu, realmente viu, quando todos os outros só viam o que eu poderia fazer por eles. Eles abraçaram, dois seres humanos imperfeitos que se encontraram por acaso e escolheram construir algo bonito das ruínas de suas antigas vidas. Não era romance de conto de fadas, era melhor. Era amizade forjada em honestidade, propósito compartilhado, crescimento mútuo. Mas sua história estava longe de acabar. Casa Fênix continuava expandindo, agora 20 locações em 5 cidades. Outras organizações copiavam o modelo. Políticas governamentais começavam a mudar, influenciadas pelo sucesso demonstrado da abordagem Housing Fast. E Luna tinha seus próprios planos. Estou entrando para Berkeley no outono, ela anunciou alguns dias depois. Programa de educação, especialização em política pública. Quero entender os sistemas que falharam comigo e pessoas como eu, para que possa ajudar a mudá-los do zero para cima. Isso é incrível, Alexander disse, orgulho genuíno aquecendo suas palavras. Você vai ser extraordinária. E você? Quais são seus próximos passos? Alexander sorriu. Continuar o trabalho. Expandir Casa Fênix. Tornar TechVision exemplo de negócios responsáveis. E talvez escrever sobre tudo isso. Nossa jornada, as lições aprendidas, o argumento de que propósito e lucro podem coexistir. Alguém precisa contar esta história. Desde que você conte honestamente. Inclusive as partes feias, sua hipocrisia anterior, minha invasão inicial, toda a bagunça que ambos éramos. Especialmente as partes feias. É aí que mora a verdade. 3 anos após aquela noite fatídica quando Alexander encontrou Luna em sua adega de vinhos, eles se sentaram juntos num palco em frente a milhares de pessoas. Era a conferência TED, e Alexander tinha sido convidado para falar sobre sua transformação de magnata de tecnologia focado em lucro para defensor de justiça social. Mas ele tinha insistido que Luna estivesse lá também. Não é minha história para contar sozinho, ele dissera aos organizadores. É nossa história. E ela precisa ser ouvida da perspectiva de ambos. Luna, agora estudante universitária de 21 anos com presença confiante que ela nunca imaginara possuir, começou. 3 anos atrás, eu estava vivendo nas ruas de São Francisco, invisível para a maioria das pessoas que passavam por mim diariamente. E então cometi um crime, invadi a mansão de um estranho porque estava desesperada por segurança, por um banho quente, por um momento de não ter que lutar apenas para existir. A plateia estava completamente silenciosa, presa por cada palavra. Aquele estranho poderia ter me mandado preso. Deveria ter, legalmente. Em vez disso, ele fez algo que mudou o curso de ambas nossas vidas. Ele perguntou quando tinha sido a última vez que comi. E depois de eu responder, ele fez comida. Atos simples de humanidade reconhecendo humanidade. Alexander assumiu. O que Luna não sabia era que eu estava tão perdido quanto ela, apenas de forma diferente. Eu tinha riqueza além de qualquer necessidade racional, mas era miserável. Tinha construído um império mas perdido a mim mesmo no processo. Vivia em uma mansão enorme e estava profundamente, agonizantemente sozinho. Quando encontrei Luna, vi alguém cuja humanidade estava intacta apesar de todo o sofrimento. E isso me forçou a confrontar como minha própria humanidade tinha sido corroída por anos priorizando o lucro sobre pessoas. Eles alternaram contando a história, o arranjo inicial, as conversas que desafiaram ambos, a criação de Casa Fênix, a transformação de TechVision, os triunfos e fracassos ao longo do caminho. Não romantizaram ou simplificaram. Falaram honestamente sobre erros, sobre resistência enfrentada, sobre como mudar sistemas é lento e frustrante e necessário. A lição aqui não é que todo bilionário deveria encontrar uma pessoa sem teto e ter epifania, Luna disse. É que todos nós, independente de nossas circunstâncias, temos algo a aprender de pessoas cujas experiências são radicalmente diferentes das nossas. Eu ensinei a Alec sobre resiliência, sobre o valor de coisas que ele considerava garantidas. Ele me ensinou sobre pensar sistemicamente, sobre como escalar soluções,
sobre usar privilégio responsavelmente. E juntos, Alexander continuou, descobrimos que os problemas mais intratáveis da sociedade, falta de moradia, desigualdade, falta de propósito em meio à abundância, não são insuperáveis. Apenas requerem que comecemos a ver pessoas como pessoas, não como estatísticas ou problemas. Requerem que estejamos dispostos a mudar, a desconfortar-nos, a admitir quando estamos errados. A palestra terminou com stand ovation, mas o que Alexander e Luna valorizaram mais foram as conversas depois. Executivos corporativos questionando como poderiam tornar suas empresas mais éticas. Pessoas que tinham vivenciado falta de moradia querendo se envolver com Casa Fênix. Jovens inspirados a buscar carreiras em justiça social. Uma mulher se aproximou, lágrimas correndo pelo rosto. Minha filha está vivendo nas ruas agora. Está viciada, se recusa a ir para a reabilitação, e eu não sabia o que fazer além de dizer volte quando estiver limpa. Mas vocês me fizeram perceber que preciso encontrá-la onde ela está, não onde eu quero que ela esteja. Obrigada. Luna abraçou a mulher. Faça isso. E lembre-se, vício é sintoma de trauma e dor, não falha moral. Trate-a com amor, não julgamento. Pode não salvar ela imediatamente, mas manterá a conexão aberta para quando ela estiver pronta. No voo de volta para São Francisco, Alexander e Luna processaram tudo o que tinha acontecido. Você percebe que estamos mudando o mundo, Alexander disse, admiração em sua voz. Luna sorriu. Estamos contribuindo. Mas mudar o mundo requer milhões de pessoas fazendo milhões de pequenos atos de humanidade. Nós apenas mostramos que é possível, que vale a pena. Não menospreze isso. Provar possibilidade é revolucionário. Eles voaram em silêncio por um tempo, depois Luna perguntou, você é feliz agora, Alex? De verdade? Ele pensou cuidadosamente antes de responder. Feliz implica estado constante, e eu não acho que isso exista. Mas eu sou satisfeito, realizado, vivo de formas que importam. Acordo sabendo que minhas ações têm significado além de números numa conta bancária. Então sim, eu acho que isso é felicidade, não a alegria superficial que perseguimos em retratos de Instagram, mas a satisfação profunda de viver alinhado com valores. Boa resposta. Luna pausou, depois acrescentou, obrigada por me deixar ficar naquela primeira noite. Por arriscar com o estranho. Por ouvir quando eu desafiei você. Por mudar quando teria sido mais fácil permanecer o mesmo. Obrigado por invadir minha casa, Alexander respondeu com sorriso. Melhor crime já cometido contra mim. Eles riram, o absurdo de tudo não perdido em nenhum deles. Como um momento de desespero transformará-se em amizade, como a amizade transformará-se em movimento, como o movimento estava transformando vidas. 5 anos depois dessa conversa, Alexander e Luna estavam em pé diante de um novo edifício, Casa Fênix número 50, desta vez em Seattle. O programa tinha se expandido para 15 cidades, alojado mais de 10.000 pessoas, com taxa de sucesso de 73% de colocação em moradia permanente após 2 anos. O modelo tinha sido adotado por múltiplas cidades como política oficial. Luna, agora com mestrado em política pública, trabalhava meio período para a Casa Fênix enquanto lecionava na universidade. Seus cursos sobre desigualdade sistêmica e soluções práticas estavam sempre lotados, estudantes cativados por alguém que vivia o que ensinava. Alexander tinha se afastado de operações diárias da TechVision, permanecendo como chairman mas focando energia em trabalho filantrópico. Mas sua influência na empresa continuava. TechVision agora era líder reconhecida em práticas corporativas éticas, frequentemente citada como prova que negócios podiam prosperar enquanto tratavam pessoas corretamente. Você se arrepende? Alexander perguntou a Luna enquanto observavam novos residentes se mudarem. Era eco de pergunta que ela fizera há anos atrás. Nunca. Nem um dia. Minha vida teve propósito que nunca imaginei possível. E você? Eu encontrei o que estava procurando toda a minha vida sem saber. Significado, conexão, legado que importa. Então não, nenhum arrependimento. Apenas gratidão que você escolheu minha adega para esconder aquela noite. Luna riu. Melhor decisão desesperada que já tomei. Eles observaram uma garota jovem, não muito mais velha que Luna tinha sido quando invadira a mansão, entrando hesitante no prédio, segurando mochila desgastada não diferente da que Luna carregava anos atrás.
Assistente social a cumprimentava calorosamente, sem julgamento, apenas humanidade reconhecendo humanidade. Ela vai ficar bem, Luna sussurrou. Porque alguém viu sua humanidade em vez de sua circunstância. Exatamente como você fez comigo. Alexander assentiu, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Esta era sua vida agora, testemunhar transformações, criar possibilidades, provar repetidamente que pessoas eram resilientes, valiosas, merecedoras de dignidade independente de tropeços. Não era a vida que ele imaginou quando construía seu império tecnológico. Era infinitamente melhor. Porque Alexander Shen tinha aprendido a verdade fundamental que Luna lhe ensinara naquela primeira noite. Riqueza não era medida em bilhões, mas em vidas tocadas, em esperança restaurada, em humanidade honrada. E sob essa métrica, ele era o homem mais rico que conhecia. E Luna Santos, que começara com nada além de desespero e coragem, descobrira que ela sempre tivera a forma mais importante de riqueza. A sabedoria nascida de sobrevivência, a empatia forjada em sofrimento, a força de permanecer humana quando o mundo tentava torná-la invisível. Juntos, eles provaram que encontros acidentais podiam mudar histórias, que vulnerabilidade poderia ser força, que sistemas podiam ser transformados pessoa por pessoa, coração por coração, ato de humanidade por ato de humanidade. As palavras de Luna naquela primeira noite tinham mudado tudo. Você tem todos os meios do mundo, mas não sabe o que te faria feliz. Eu sei o que me faria feliz, mas não tenho meios. Não sei qual é pior. Revelou-se que nenhum era pior quando eles se uniam. Juntos, encontraram propósito, significado e a forma mais profunda de riqueza que existe, conexão humana genuína e oportunidade de fazer diferença real no mundo. E tudo começou porque um jovem bilionário encontrou uma garota pobre escondida em sua mansão, e em vez de ver invasora, viu ser humano. Essa escolha única, ver humanidade em vez de crime, reverberou através de milhares de vidas, provando que compaixão não é fraqueza, mas força mais transformadora que existe.